Yusuf procura Seida e diz que já que ultimamente ela anda com pouco dinheiro mesmo e está acostumada a morar ali, ela não precisaria pagar aluguel. O dinheiro não precisa ser um problema entre eles. Eles podem ficar como eram antes. Ele estava feliz e ela estava feliz. Que já perdoou a dívida dela. Seida diz: Isso é sério? Que sentiu falta dele sim e manda ele pro quarto dela e esperar por ela lá, sem roupa. Que ela já vai, só vai tomar um banho antes. E o Suf vai pro quarto todo alegrinho e começa a tirar a roupa enquanto diz: Bom, é assim que se faz com essas inquilinas. Certo, Arif? Sim, é isso aí, Yusuf. Você é demais, você é incrível. Eu saí no lucro. E ele se joga na cama de Seida. Seida entra e diz: Você deixou a sua roupinha espalhada, mas eu vou dar um jeito. E joga tudo pela janela. Yusuf pergunta se ela ficou maluca. Seida diz: Seu velho safado, some daqui antes que eu também jogue você pela janela. Ou você some daqui agora, ou eu vou gritar que você quer abusar de mim. Sem saída, Yusuf sai só de cirola, dizendo que vai despejar ela. Ele volta para casa e bate na porta impaciente, mandando Arif abrir logo. Arif pergunta onde que tá a roupa dele. Irritado, Yusuf manda ele deixá-lo sozinho. Arif diz: Não vai me dizer que você estava lá com os novos inquilinos. Yusuf diz: Engraçadinho, me dá licença logo. E sai. Da janela, Seida vê ele pegando as suas roupas e diz: Ei, Yusuf, falta outra pecinha ali. Não esquece de pegar outra meia. Tadinho, né? Ninguém merece ficar recolhendo as roupas da rua assim. Yusuf não diz nada, só fica olhando para ela com muita raiva. Enver pergunta a Bahá como que ficou a questão da escola, que o Nezi deixou pago para Nissan e Doruk. Bahá diz que ainda não resolveu, que tem até amanhã para decidir, mas ainda não sabe. Enver pergunta o que ela vai fazer quando receber o dinheiro do Sarp. Bahá diz que a metade é do Ali e do Almer e vai dar para eles. O restante não é muito, mas vai ajudá-la bastante. Arif diz a Seida que descobriu que o pai está alugando um apartamento do Sarp por hora. Seida diz que sabe. Arif pergunta se a Bahá sabe. Seida diz que não ia contar para ela, que agora a casa dele virou um bordel. Arif diz que é melhor, para ela não falar nada, que ele vai resolver isso. Arif diz que se o pai dele incomodar ela de novo, que em vez dela jogar a roupa dele pela janela, é só ela avisar para ele. Seida diz que tá bom e o agradece. Seida comenta com Arif que o Henry está procurando alguém para trabalhar. Diz que parece que ele vai abrir um lugar novo e não vai poder ficar lá no café. Então, precisa de alguém que possa administrar o lugar. Sirin está trabalhando na cafeteria de Henry e o trata como senhor. Sirin diz a Henry que a mãe dele esteve lá, mas ele não precisa se preocupar, que ela não falou que ele levou a Bahá para acampar. Henry diz que ela fez bem e a agradece. Seida liga para Henry, diz que o Arif saiu da cadeia e está procurando um trabalho. Henry diz para ela falar para o Arif conversar com ele. Seida vai para o quarto, vê o chapéu que levou da casa do Raif e se recorda de como isso aconteceu. Seida falou com Raif sobre onde ia dormir e ele disse que tinha um quarto de hóspedes. Seida disse: Tudo bem, senhor, então eu vou deitar. No quarto de hóspedes, Seida viu vários vestidos e ficou encantada. Ela viu um chapéu e o colocou. Nesse momento, já ligou para ela, dando a notícia sobre a morte do Sarp. Seida saiu desesperada, dizendo para Raif que ia ver a Bahá porque tinha acontecido uma coisa horrível, que o Sarp não havia resistido. Pediu desculpas e saiu, sem se dar conta de que estava levando o chapéu. Jale liga para Fazilete, diz que soube que ela não foi para a fisioterapia e pergunta se ela procurou algum outro lugar. Fazilete diz que não deu para ir, que não consegue fazer nada sem dor, mas não teve tempo de sair de casa, porque não consegue ninguém para ficar ali. Jale diz que pode falar com a Seida. Fazilete diz que não precisa, porque o filho não tinha gostado muito dela. Ela não pôde conhecê-la, mas o Raif falou que ela não era boa. Ao tentar pegar uma vasilha, Fazilete sente muita dor nas costas. Seida coloca o chapéu na sacola. De repente, ela olha para as unhas, se lembra do que Raif disse para ela e começa a tirar o esmalte. Ela sai de casa lixando as unhas. Raif pergunta se a mãe está melhor. Fazilete diz que não consegue se mexer. Raif diz: Olha só, agora você me entende. Fazilete diz que não precisa estar com as costas doendo para entendê-lo.
Raif pergunta se a mãe sabia que, para ele, os primeiros livros dela são os melhores. Fazilete diz que ele nunca tinha lhe falado isso. Raif diz: e você ficou famosa, mas aí foi perdendo o seu talento. As pessoas pensam que parou de escrever por causa do acidente, que a Fazilete Aciolo agora se dedica a cuidar do filho. Fazilete pergunta se ele acha que ela se importa com isso. Raif diz: você sabe disso, porque é você que tem esse pensamento. Quer que te vejam como uma mãe abnegada. Mas no seu caso, estava sem inspiração. Então você usou meu acidente para poder esconder que não estava mais conseguindo escrever. Isso é a pior parte de ser um deficiente. Não poder fugir dos fatos. Apenas encostar e escutar o que te falam. Nesse momento a campainha toca. Raif abre a porta. Ao ver Seida, com frieza, ele pergunta o que ela quer ali. Seida diz que foi devolver o chapéu que levou sem querer quando saiu na pressa de lá e que também foi saber como ele estava agora. Fazilete pergunta a Raif quem é. Seida grita: ah, aqui é a Seida, senhora. Ela diz para Raif não se preocupar que ela vai explicar. E entra. Raif pergunta o que é que ela está fazendo. Seida diz que a Jália indicou, mas quando o marido da Barra morreu, ela não conseguiu voltar mais e não conseguiu ligar para ela. Seida fica surpresa ao ver Fazilete e diz: por acaso eu já não conheço a senhora? Fazilete diz: sim, da cafeteria. Nós nos conhecemos no hospital. Sem graça, Seida diz: do chá, né? Fazilete diz: isso mesmo, sim. Raif diz que não sabia que elas eram amigas. Fazilete diz que elas se conheceram no hospital, mas não foi muito agradável na hora. Seida diz: essas coisas acontecem, senhora. Ainda mais na atenção de hospital. Todos podem ter alguns problemas, não é mesmo? Eu já esqueci de tudo isso. Fazilete diz: é mesmo? O que veio fazer aqui, posso saber? Seida explica que levou o chapéu dela sem querer. Foi devolver e pergunta se eles estão precisando de alguém ainda. Fazilete diz que não. Para contrariar a mãe, Raif diz: eu sim, estamos, e é meu urgente se você estiver interessada. Fazilete diz: Raif, eu acho melhor conversarmos primeiro e depois deixamos a Seida decidir. Raif diz que não precisa. Fazilete diz que então tudo bem, a Seida pode ficar. Seida fica muito feliz, beija a mão de Fazilete e a agradece. Fazilete sente muita dor nessa hora e pede que, por favor, ela não faça isso. Seida diz que ficou tão feliz que deu vontade de abraçá-la. Raif diz que eles têm muita coisa para fazer, que a dona Fazilete está com dor nas costas e não consegue se levantar. Seida diz que não tem problema, começa agora e a Fazilete pode ficar bem tranquila. Fazilete diz: senhora Fazilete, para você, por favor. Seida diz que é claro e que vai guardar o chapéu onde estava. Fazilete pergunta a Raif o que Seida estava fazendo com aquele chapéu. Raif dá de ombros como quem diz que não sabe, sorri e sai, deixando a mãe sozinha. Enver pergunta se Barra vê o Sarp e a Atice, se eles aparecem para ela, porque a Atice sempre aparece para ele. Barra diz: é sério? Para você também? Enver diz: então ela vem? Quem? A Atice ou o Sarp? Barra diz que é os dois, que a mãe apareceu para ela na noite do velório. E o Sarp, ele apareceu há alguns dias, mas ela ficou muito feliz com isso. Enver diz que isso é muito bom, que também fica feliz e que pensou que estava ficando maluco. Ela não imagina o alívio que ele sentiu. Barra fala que viu eles em um sonho e no sonho o Sarp disse para ela que estava bem, para ela não se preocupar com ele. Aí ele a abraçou e beijou e ela sentiu o cheiro dele. E o cheiro dele foi muito real e isso também aconteceu com a mãe dela. Enver fica triste, pois pensava que a Atice estava aparecendo para ela também. Ele olha para o outro lado e vê a Atice atrás deles. A Atice só fica olhando para eles e se afasta. Raif está vendo um programa onde está passando várias cobras. Seida fica assustada, diz que a Barra está acampando com os filhos. Isso é perigoso e vai ligar para ela agora. Seida diz a Barra que vai falar para o Henry buscar eles agora. Barra pergunta por quê. Seida diz: porque tem cobra para todo lado, um monte, de todo tipo. Morrendo de medo, Barra pergunta o que ela quer dizer com isso. Seida diz que está vendo na televisão e pergunta a Raif que canal é aquele. Raif diz que é de documentário.
Bahá diz que Seida lhe deu um baita susto agora. Pergunta se ela ligou para lhe falar isso e para desligar a TV. Raif fica olhando de um jeito engraçado para Seida. E ela diz: por que você não me falou antes que isso era um documentário? Agradeço por terem acompanhado o vídeo até aqui. Que Deus abençoe a todos vocês. E não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações, porque assim o YouTube avisará você sempre que eu postar um novo vídeo.